Olá, queridos alunos da EJA Sexta Etapa, sejam bem-vindos a mais um momento de língua portuguesa. Eu sou o professor Rodrigo Ribeiro, ministrante deste componente. Nossa aula de número 2 tem como objeto de conhecimento a reconstrução do contexto de produção, circulação e recepção de textos e detalhamento, leitura, interpretação e análise de textos jornalísticos de diferentes gêneros e estruturas textuais. Muito bem, então vamos à nossa aula de número 2. Hoje nós vamos estudar o gênero textual A Notícia. Vamos explorar um dos mais importantes e relevantes gêneros textuais do nosso dia a dia. Vamos aprender sobre as características, a linguagem, enfim, os objetivos desse gênero textual e como a notícia, esse gênero textual, pode nos manter informado sobre tudo o que acontece ao nosso redor. Então, vamos entender que a informação é poder. Você sabia disso? Não sabia? Pois é, a informação é poder, o conhecimento é poder. Então, vamos entender alguns aspectos sobre a notícia, alguns fatos interessantes sobre esse gênero textual, a notícia. Então, a primeira notícia impressa do mundo deu-se em 1605 na Alemanha, certo? Então, na Alemanha surge esse primeiro texto, essa primeira notícia no ano de 1605. E aqui no Brasil? Aqui no Brasil, o primeiro jornal impresso, né, foi o Correio Brasiliense, isso no ano de 1808. Pois é, olha aí, a longa trajetória, então, do gênero textual A Notícia. E hoje, muitas notícias chegam por diversos veículos, por diversos meios, como, por exemplo, por WhatsApp, né? Facebook, YouTube e outras mídias sociais. Então, você percebeu aqui que o gênero textual A Notícia tem toda uma história. Então, antigamente, claro, era oral, a notícia era transmitida oralmente. E a primeira notícia escrita foi lá na Alemanha em 1605. Muito bem. E no Brasil, 1808, pelo Correio Brasiliense. Seguindo, então, nós vamos entender agora o que é a notícia. Então, o que é o gênero textual A Notícia? Bem, a notícia é um texto, é um gênero textual e é exatamente um texto que informa, e o texto pode ser oral ou escrito. Então, o gênero textual A Notícia é esse texto que tem como objetivo, como finalidade, informar ao leitor ou ao ouvinte algo importante, algo que é relevante para a sociedade e é algo que é atual. Veja, essas são características importantes da notícia. Primeiro, você precisa entender que a notícia é um gênero textual, constituído por um texto cuja finalidade, o objetivo é informar. Então, qual é o objetivo da notícia? Informar. Mas informar a quem e o quê? Informar ao leitor sobre algo que é importante, que é relevante para a sociedade. E a notícia, ela tem essa característica de ser atual. Então, a notícia não pode ser sobre algo que já é passado, que é antigo. Isso não é relevante, não é importante. Percebeu, então, em que consiste a notícia? Nesse gênero textual que tem uma finalidade social de informar, de te manter informado sobre o que acontece ao teu redor, né? No mundo, na realidade, na sociedade. E é algo que é importante. É sobre a economia, sobre a política, né? Enfim, sobre a sociedade.
certo? Pode ser também sobre um fato corriqueiro do dia a dia, pode ser, né, não tão bom, pode ser uma notícia não tão boa, como por exemplo um acidente, mas pode ser algo relevante, algo muito significativo, como uma conquista, pode ser um aviso público, ou algo que aconteceu aí na sua comunidade, na minha comunidade. Isso ficou claro para vocês? Ficou? Muito bem. Seguindo, então, vamos entender mais ainda para que serve a notícia. Qual é, então, a finalidade, não é? A utilidade prática da notícia? Por que você tem de entender sobre notícia? Qual é a importância disso? Por que é importante para a sua vida, para a minha vida? Porque a notícia, ela traz no seu cerne essa finalidade, né? Esse objetivo de nos manter atualizados, informados sobre fatos. Lembre-se, a notícia é sobre algo que realmente acontece, é um fato que é possível ser comprovado, ser verificado. Então, a notícia serve, tem a função de informar o leitor, informar a sociedade, a comunidade sobre aquilo que está acontecendo no seu entorno, e estes acontecimentos, esses fatos são reais. Então, a notícia traz o informe, a informação sobre fatos reais e atualizados, que são atuais, certo? Uma outra característica importantíssima é que o gênero textual, a notícia, esse texto, ele traz essa ajuda para você, para o cidadão, para que você possa compreender, que você possa entender a sociedade em que você vive, o mundo em que você vive, é através exatamente das notícias, para que você não esteja desinformado, e sim informado, e aí você possa tomar decisões acertadas. Não é? Que você possa tomar atitudes que possam trazer benefícios para a sua vida, para a sua comunidade. Então, a notícia tem esta finalidade, este objetivo. Isso ficou claro para você? Ficou? Muito bem. Então, vamos entender agora a estrutura desse gênero textual. Como é que se estrutura o texto de uma notícia? Como é? Vamos ver? Olha, a estrutura da notícia é geralmente muito bem organizada, que é para facilitar a leitura, né? Então, o gênero textual a notícia tem uma estrutura bem organizada, não é à toa, é bem organizada, justamente para permitir, para facilitar a leitura desse texto. Então, a notícia costuma conter, né, detalhes, elementos para facilitar esta leitura e esta compreensão. Vamos seguindo para entender melhor. Então, veja aí. Eu tenho, por exemplo, este exemplo aqui, CBN News, que é fictício, né? E você tem um título aí, ó. Desafios atuais da economia brasileira em 2024, certo? Então, você tem esse título, né? E depois você tem outras informações aqui, por exemplo, Brasil enfrenta desafios econômicos em 2024. Quais são esses desafios? Aí você tem inflação, desigualdade, geração de empregos. Essas informações já vão permitindo a você compreender o cenário político e econômico em que você vive na sociedade. O gênero textual organiza também, olha, com um subtítulo. Apesar de sinais de recuperação, o país ainda lida com obstáculos que dificultam o crescimento sustentável. Então, a organização do texto, a notícia vai se dando assim, né? Com o título, seguido do subtítulo, e aí você tem o corpo da notícia, a notícia propriamente dita. Temos a introdução, e aí você tem o texto que introduz, o parágrafo que introduz esse texto. Depois você tem o desenvolvimento, né? Onde são dadas todas as informações adicionais, né? Os exemplos,
a fundamentação e, por último, você tem a conclusão. Então, o gênero textual A notícia é constituído por essa estrutura bem organizada de título, subtítulo e o corpo da notícia. O corpo da notícia é constituído por introdução, desenvolvimento e conclusão. E dessa forma você percebe que o gênero textual A notícia traz toda uma organização, uma estrutura que vai organizar as informações. E estas informações organizadas dessa forma possibilita a leitura, a compreensão do texto que está sendo veiculado. Muito bem. Seguindo, então, vamos observar outros aspectos do gênero textual. Aqui, então, reforçando, nós temos aqui o título. E o título, nesse caso, é constituído por uma frase. Essa frase, né, tem uma extensão curta e nela você percebe o que no título? Que esse título trouxe essa informação de forma curta, porém está resumindo aqui o assunto principal que você vai encontrar em todo o corpo do texto. Então, no título você já tem o assunto da notícia. Só ao ler o texto, você já vai perceber do que trata. Quando eu leio o título, por exemplo, Brasil enfrenta desafios econômicos em 2024. Aí, 2 pontos, inflação, desigualdade e geração de empregos. Só pelo título, eu já tenho todo o resumo, toda a síntese daquilo que eu vou encontrar no corpo do texto. Né? Aqui eu já tenho esse assunto principal resumido de forma sintética. E aí eu sei que ali eu vou encontrar, de forma um pouco mais ampliada, o que é que eu vou ver nessa notícia. Que o Brasil tem esses desafios econômicos e a data. E quais são os desafios? A inflação, a desigualdade e a geração de emprego. Então, no título, eu já tenho ali de forma bem sucinta, de forma resumida, os elementos estruturais do texto A notícia. Seguido, então, nós temos o lead, ou subtítulo, ou ainda a manchete, né? E o que é o lead, ou manchete, ou ainda o subtítulo da notícia? Que faz parte, é o segundo elemento da estrutura do texto A notícia. É um termo jornalístico. Lead é um termo jornalístico e que vai se referir ao primeiro parágrafo da notícia em si. E este primeiro parágrafo, esse lead, vai responder as perguntas principais para que eu compreenda do que trata o texto. Então, no lead, que é constituído do primeiro parágrafo, aqui, ó, esse primeiro parágrafo da notícia, certo? Eu já tenho aqui, então, o resumo, a síntese também do que eu vou encontrar no texto. E ele tem uma finalidade, que é chamar a atenção do leitor para aquilo que eu vou encontrar no corpo do texto, certo? Então, esse termo jornalístico, ele serve para isso, para chamar a atenção do leitor, e ele também vai resumir, vai responder as principais perguntas que eu encontro na estrutura do gênero textual A notícia. Quais são, então, essas principais perguntas? As respostas para estas perguntas são quem, que, quando, onde, por quê e como. Ou seja, no lead eu vou encontrar as principais perguntas, né? Que eu vou encontrar resposta aqui no corpo da notícia. Então, eu vou entender por esses advérbios interrogativos, eu vou ter uma compreensão geral do fato que aconteceu, que é o que, responde o que,
quando aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, onde, por que aconteceu aquele determinado fato ou evento e como aconteceu. Então, no lead, que é esse termo jornalístico se referindo ao primeiro parágrafo do texto, a notícia, né? Com essa finalidade de trazer, despertar a atenção do leitor para a notícia em si, desenvolvida no corpo. Eu tenho aí, então, essas principais perguntas. E eu já tenho também uma síntese daquilo que eu vou encontrar, como você observou. Apesar de sinais de recuperação, o país ainda lida com obstáculos que dificultam o crescimento sustentável. Então, esses dois primeiros detalhes. Seguido, nós temos exatamente o corpo da notícia, né? O corpo da notícia é o quê? É constituído do quê? Nós temos aqui no corpo da notícia, nós temos 3 elementos, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. E neles eu encontro exatamente o quê? Eu vou encontrar os detalhes da notícia. Eu vou encontrar as explicações, as justificativas, as informações adicionais para desenvolver a minha compreensão. E todos eles, os detalhes, as explicações e as informações adicionais, estão organizados de uma forma lógica, clara, objetiva, para permitir, para possibilitar a compreensão da notícia em si, do fato que está sendo explicado ali, mostrado a notícia. Agora, sabe o que é importante você entender aqui? Que a notícia, esse gênero textual importantíssimo, especialmente na sociedade atual, que te mantém informado de tudo que acontece ao redor, o que é importante nele, o que vai caracterizar a mesma notícia, que ele tem essa finalidade de trazer fatos objetivos, né? De trazer essas informações sobre esses fatos e fatos objetivos. O que aconteceu, com quem aconteceu, quando aconteceu, por que aconteceu, onde e como. E o que é importante você, leitor, observar? A notícia tem de trazer as informações tais quais elas aconteceram, tais quais elas ocorreram, sem opiniões, sem ponto de vista. Mas é isso que você tem observado nos jornais? É assim que você tem visto os jornalistas ao noticiar um fato? Quando você estiver assistindo a um jornal, seja na TV ou lendo escrito ou num blog, enfim, num podcast, observe se os fatos eles estão respondendo a estas perguntas. Observe se corresponde à verdade, se os fatos, o jornalista está apenas informando ou se, além de informar, ele está trazendo pontos de vista, ele está trazendo as opiniões dele tendendo para um lado ou para outro, certo? Fique atento a isso. Essa capacidade você tem que desenvolver, que é a capacidade de entender o gênero textual, saber para que serve e identificar se há algum desvio nesse sentido. Então, se houver opiniões, pontos de vista pessoais, então você já viu que ali tem uma coisa tendenciosa, porque a notícia em si tem um objetivo claro e específico. Qual é esse objetivo? Esse objetivo é de informar a sociedade, os leitores, né, os ouvintes, sobre fatos relevantes e atuais de qualquer ordem, de qualquer natureza, seja econômico, seja político, seja social, né? Então, trazer esses fatos e informar a sociedade para que você possa estar informado, atualizado e para que você possa ter elementos para tomar decisões acertadas. Essa é a finalidade do gênero textual, a notícia. Você já tinha refletido sobre isso? Acredito que sim, mas se não tinha, essa é a oportunidade para refletir. Ao assistir um jornal,
observe se está sendo divulgado o fato, o evento, o acontecimento e se agregado a ele, junto a ele, vem uma opinião pessoal. Se tiver uma opinião pessoal, perceba de imediato, você que é cidadão crítico e reflexivo, e esta opinião é positiva ou negativa acerca do fato? Observe isso. Vamos seguindo, então, vendo mais detalhes acerca do gênero textual à notícia. Então, nós temos aqui, quarto elemento dessa estrutura do gênero textual à notícia, que é exatamente as informações. Então, as informações, elas são informações complementares que você vai encontrar aqui no corpo da notícia. E essas informações, elas podem incluir citações de autoridade, né, de fontes confiáveis, dados, fotos para ilustrar o conteúdo. Você pode encontrar gráficos e todos esses elementos, as citações, os dados, as fotos, os gráficos, eles vão ajudar a entender, a compreender melhor o assunto tratado, o assunto que está sendo informado aqui no corpo da notícia. Gente, isso aqui ficou claro para você? Ficou? Muito bem, vamos seguir então, entendendo ainda mais sobre esse importante gênero textual, a notícia. Seguindo então, você observa que no lead, que você já aprendeu, o lead é esse termo jornalístico, que se refere ao primeiro parágrafo do gênero textual à notícia. Então, lead ou manchete, certo? Você vai encontrar aí no primeiro parágrafo do gênero textual à notícia. E ele tem uma finalidade. Ele vai responder. Quando você estiver lendo, faça as seguintes perguntas. O quê? O quê vai te dar informação de trata-se de quê? Qual é o assunto? O que é isso? Qual é o fato aí revelado? Quem? Ou seja, sobre quem, se fosse tratar de um personagem, de um indivíduo, de quem está se falando? Quando ocorre esse fato, esse evento, essa notícia? E aí é importante você observar que tem que ser atual, tem que ser do cotidiano, agora, do agora. Não pode ser de um mês atrás, de algo atrás. Aí já a notícia tem essa característica, ela é atual. Onde, em que lugar, né, para situar o evento, onde se passou, qual a cidade, qual o município, que lugar aconteceu, em que país, como aconteceu esse evento, esse fato, como foi que aconteceu isso? E por que aconteceu esse evento, esse fato? Então, o lead vai responder todas essas perguntas e, ao responder, o que é que acontece? Você compreende, porque você reuniu o conjunto de elementos que permite a sua compreensão acerca do texto, do gênero textual, a notícia, daquele fato que está sendo divulgado. Lembrando que a notícia, esse gênero textual, ele tem esta finalidade, informar a sociedade, informar o leitor sobre um fato, sobre um evento atual. É isso que é importante. E qual a natureza? Pode ser de qualquer natureza, pode ser um fato econômico, pode ser um fato do cotidiano, da sociedade, pode ser um fato religioso, enfim, notícias para te manter informado de tudo que acontece ao teu redor e no mundo, na sociedade em que você vive. Vamos observar mais algumas características do gênero textual à notícia. Então, olha aí, a linguagem que você vai empregar ou que você vai encontrar na notícia é exatamente uma linguagem objetiva, direta. Daí não permitir, né, opinião pessoal. A notícia vai divulgar então um fato, um evento que é direto, que é claro, e não precisa, não pode, não deve ter opinião pessoal. Só
a informação clara, objetiva, direta, o fato enunciado, aconteceu isso em tal lugar, com alguém, dessa forma, por causa disso. A notícia é divulgada, o fato em si, sem opinião pessoal. Você que já deve, né, ao olhar uma notícia, ao ouvir uma notícia, já deve estar atento para isso. Se o jornalista emitir uma opinião pessoal, você já sabe. Aí já está tendenciosa, essa notícia já está comprometida, não é? Você tem que ter esse olhar clínico, esse ouvido clínico para entender. Por isso que você está aprendendo aqui, que a notícia divulga um fato de maneira objetiva, de maneira direta, de maneira clara, sem opinião pessoal. É baseada em fatos, em realidade, em fato que aconteceu. Não é uma coisa imaginada, não é uma mentira, não é uma fake news, é um fato real. Observe quando você estiver ouvindo ou lendo uma notícia, veja se ela está fundada, baseada no fato real. E ela tem que ser escrita no presente, os verbos têm que ser empregados no presente do indicativo, ou no passado, só que no passado bem recente, de agora. Certo? Não necessariamente do mês passado, tem que ser atual, é agora. Essas são características da notícia. Agora que você entendeu bastante sobre a notícia, vamos entender uma coisa que é essencial, um elemento que é essencial na notícia. Vamos ver? Olha isso aqui. Então, na notícia, você tem a notícia em si, que é a divulgação do fato, do evento, do fenômeno, e você tem que entender a questão da opinião, lembrando que é uma das características da notícia não ter opinião pessoal. O jornalista, ele deveria se portar de forma neutra, anunciar a notícia sem emitir as opiniões pessoais dele. Como seria essa opinião pessoal? Né? É dizer se aquilo é bom, se é ruim, se gostou, se não gostou, enfim, emitir um parecer, um julgamento, uma opinião. Então, a notícia apenas informa o fato como ele aconteceu. E a opinião? A opinião é aquele julgamento, aquela avaliação, aquele juízo de valores, é um comentário pessoal acerca do fato. Então, vamos ver o exemplo. Olha aqui. Hospital do bairro reabre após reforma. Veja, eu quero que você observe esse texto. Hospital do bairro reabre após reforma. Note que aqui eu tenho uma notícia. Qual é a notícia? Que o hospital do bairro, após sofrer uma reforma, ele foi reaberto. Essa é a notícia. O hospital do bairro reabre após reforma. Houve uma reforma, o hospital precisava dessa reforma, foi reformado e depois ele abriu. Noticiou-se o que aqui? Um fato. Aconteceu isso aqui. O fato é possível de ser comprovado, tem registro, é comprovável. Agora veja esta notícia. A reforma não ficou boa, na minha opinião. Mesmo que não tivesse dito na minha opinião, você já perceberia aqui que essa notícia já está comprometida com uma opinião pessoal. Veja, a reforma não ficou boa. Não ficou boa é o quê? É um julgamento, é uma avaliação, é um comentário, é uma opinião acerca do fato. Qual é o fato? A reforma. O fato é a reforma do hospital. E a opinião? Aquele comentário sobre o fato. Então, comentou, não ficou boa. Ainda acrescentou, na minha opinião. Mas nem haveria necessidade de estar aqui na minha opinião, porque só aqui você já seria capaz de identificar a opinião nessa notícia. Gente, isso aqui tá claro para vocês? Tá? Muito bem. Então, essa foi a nossa aula. Espero que você tenha gostado, mas, sobretudo, que você tenha aprendido e veja com outros olhos quando você assistir a uma notícia, a uma reportagem, ou quando você ler um texto de notícia no jornal.